Meus amigos e minhas amigas, presta atenção nesse conselho. Se isso é conselho para uma pessoa que diz ter a guia de Deus, dá para um outro. Agora, se for cooperador, pior ainda. Que o que será que esse povo com a irmandade onde congrega com esse irmão, com essa pessoa, está aprendendo? Que é um conselho totalmente contra Jesus Cristo. E vocês vão entender por quê. Então fica comigo até o final. Escuta primeiro aí o áudio, é curtinho, depois vamos voltar aqui e você assista aqui comigo a nossa pesquisa e a nossa análise crítica e bíblica até o final. Um excelente dia a todos, espero que todos vocês estejam bem e continuem bem. Então vamos ouvir aí o áudio, a gente volta em seguida. Põe no ar. Querido, tudo bem, meu Claudio? Senti de mandar essa parte pro irmão ficar esperto. Abre o olho que a serpente tá no teu pé, tá bom? Conhecimento não traz vida, conhecimento traz morte. Foi assim que o inimigo usou, viu? Tava os dois tranquilos, eles tinham o necessário, que é um coração puro, pureza. Só precisamos de 3 coisas: fé para crer no Senhor, a santidade que vem de Deus, tá bom? E a pureza para sermos limpos de mão e puro de coração. Não precisa mais nada. Conhecimento, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você abre os seus olhos, mais você vai ser cobrado aquele dia diante de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, que não recebeu o céu como criança, não é digno, e nem lá vai entrar. Estava lá brigando entre uns e o outro, quem é o maior? Eu sou mais sábio, eu sou mais entendido. Não, ele deve ser ele, deve ser. O Senhor pegou uma criança, tá vendo isso aqui, ó? O que vai levar no céu é a simplicidade, é crer em Deus. Pula fora de conhecimento bíblico, isso vai te levar para o inferno. Escuta o que eu estou te falando. Foi assim que o inimigo tentou o Senhor Jesus, nas escrituras, com conhecimento. E o Senhor Jesus só foi com ele, com o escudo da fidelidade. Só isso. Não foi querer explicar nada. Só falou, eu sirvo a Deus e só vou servir a Deus. E só vou dar glória a Deus. Só isso. Só isso que você precisa. Foge desse negócio, meu irmão. Tá bom? Deus te abençoe. Então vocês ouviram aí, né? Eu vou só repetir aqui alguma coisa para a gente poder depois fazer a nossa crítica aqui com referência à Bíblia. Então eu vou ler algumas coisas que ele falou aqui. Ele disse o seguinte pro irmão, que sentiu, né, de mandar essa parte pro irmão ficar esperto. Abre os olhos, que a serpente está no seu pé. Conhecimento não traz vida, conhecimento traz morte. Foi assim que o inimigo usou, quer dizer, da serpente, né? Para enganar lá os dois que estavam tranquilos, Adão e Eva. Eles tinham o necessário, que era um coração puro, né? E nós só precisamos de 3 coisas: fé para crer no Senhor, santidade que vem de Deus e pureza para sermos limpos de mão e puro de coração. Não precisa mais nada. Conhecimento, quanto mais você tem, mais você abre os seus olhos. Mas você vai ser cobrado naquele dia diante de Deus. Você vai ser cobrado porque você tem conhecimento. Olha, você tem cabimento isso. Por isso que o Senhor Jesus falou, quem não receber o céu como uma criança não é digno e nem lá vai entrar. E mais barbaridades que ele falou aí que vocês ouviram. Então eu separei aqui uma crítica, uma pesquisa bíblica para mim ler aqui para vocês. Isso aqui jamais eu poderia gravar, não tinha como gravar isso daqui para falar para vocês. Então eu precisei escrever aqui para mim passar aqui para vocês, tá? Esse conselho, ele é completamente contrário à Bíblia. Então ele começou, eu senti de mandar essa parte para o irmão ficar esperto. Já usando essa velha tática de intimidação espiritual, como se o seu sentimento pessoal fosse uma autoridade divina. Quer dizer, o que eu estou sentindo é uma autoridade, você tem que ouvir, você tem que acreditar, entendeu? Eles fazem muito isso. Depois ele afirmou que conhecimento não traz vida, meu amigo. Olha só, conhecimento traz morte. E ainda justificou dizendo que foi assim que o inimigo enganou Eva. Não tem como, a gente não quer rir, mas não tem como, né?
Mas isso daí é uma distorção, é grave. Isso que ele falou é grave, é uma distorção bíblica grave. O pecado da Eva não foi buscar o conhecimento, mas foi desobedecer à voz de Deus. Isso está em Gênesis 3, 1, 6. O problema também nunca foi o saber, né, o conhecimento, mas sim o orgulho e a rebeldia. Então, o conselheiro, presta atenção, a própria Bíblia, ela ensina o contrário do que você falou aí, esse conselho que você deu. Leia, conselheiro, em Oséias 4:6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Antes de você dar esse conselho, leia a Bíblia, meu amigo. Ou seja, a ignorância espiritual que traz a morte, não conhecimento. Depois ele ainda disse que quanto mais você conhece a Bíblia, olha só, mais será cobrado diante de Deus. Barbaridade. Mas a Bíblia, ela não ensina que o problema é conhecer, e sim não praticar o que conhece. É cobrado se não praticar o que conhece, é o contrário. Veja também Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. Entende? Então ele fez o quê? Ele fez aí uma distorção grave da palavra de Deus, né? Então Deus não condena o conhecimento. Ele espera que usemos o que aprendemos com fidelidade. Esse conselheiro, cooperador ou não, também distorceu o ensino de Jesus sobre ser como criança, dizendo que isso significa não buscar o conhecimento. Quer dizer que Jesus falou para a gente ser criança, na cabecinha dele, é para a gente não buscar o conhecimento. Só, amigo, que Jesus se referia à humildade e pureza de coração de uma criança, e não ter conhecimento e aprender. Olha lá o que diz em Mateus 18:3, quem não se tornar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Ser simples e não ser ingênuo é ser humilde e ensinável, características que favorecem o aprendizado da palavra. Depois ele ainda teve a ousadia, né, de falar o seguinte, é muito corajoso falar isso, né? Pula fora do conhecimento bíblico, isso vai te levar para o inferno. Isso, na verdade, é um conselho diabólico, travestido de piedade. Só travestido de piedade. Porque o próprio Jesus combateu o diabo com as escrituras. Você vê lá em Mateus 4, verso 4, 7 e 10, está essa palavra, está escrito. Jesus usou essa palavra, está escrito. Então ele usou o conhecimento da palavra para poder repreender o próprio inimigo. Se o conhecimento da Bíblia fosse algo ruim, Jesus não teria usado para vencer o tentador. Resumindo, esse tipo de discurso tenta afastar o povo de Deus da verdade. Em vez de levar o povo de Deus um conselho desse, ele afasta a pessoa de Deus. É um ataque direto ao discernimento bíblico, porque sem conhecimento o crente fica vulnerável a qualquer vento de doutrina. Efésios 4:14, entendeu? Olha só, se você não tem um discernimento bíblico, eu, você, qualquer um de nós e muitos dos que estão lá dentro, o que acontece? Não tem um discernimento, a pessoa fica vulnerável. Qualquer vento de doutrina que inventarem lá, que foi Deus que mandou fazer ou mandou falar, eles vão acreditar, porque fica vulnerável de verdade. A Bíblia é clara, examinai as Escrituras, porque vos cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. João 5,39. Esse conselheiro aí, ele precisaria ler a Bíblia. Lê aqui, João, lê isso aqui, ó, João 5,39, irmão. Também o conselheiro disse que o conhecimento bíblico é inútil. Foi contra o próprio Cristo. Rasga da sua Bíblia, conselheiro, tudo aí onde Jesus Cristo está mandando examinar e ler a Bíblia. Aí algumas coisas que nós já colocamos aqui. Pega a tua Bíblia e rasga, você não precisa disso. Depois ele falou da fé, da santidade e da pureza. Fé, santidade e pureza realmente são fundamentais, mas sem o conhecimento da palavra, o homem não sabe nem como viver essas virtudes. É o caso que ele está fazendo. Ele falou dessas três virtudes, né? Fé, santidade e pureza. Mas ele mesmo não tem conhecimento dessas virtudes. Eu não estou julgando ele, mas se realmente ele tivesse essas virtudes, ele não iria jamais contra o próprio Jesus. Ele jamais daria um conselho desse se ele tivesse essas virtudes.
Então, amados, essas análises que eu trouxe aqui sobre essa fala, esse conselhinho aí, esse conselhinho furado, né? Eu quero pedir para vocês o seguinte: se vocês gostarem do meu trabalho, estão gostando das minhas análises, das minhas críticas aqui, eu faço geralmente crítica com análise bíblica. E ainda assim vem gente contestar. Eu já faço com análise bíblica pensando que eu ia economizar esses ataques, mas ao contrário. Eles continuam atacando, mas sem nenhuma base bíblica, né? Se você não estiver concordando, se você não concorda com esse argumento, você está indo contra a Bíblia, não é contra mim não, porque eu usei a Bíblia para falar isso aí para você. Vocês podem pensar, como é que eu faço para ajudar o canal do Barbosa? É simplesmente dando like, comentando, compartilhando. Você vai estar fazendo uma grande ajuda. Principalmente o like, ok? Então, deixo aqui para vocês o meu abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo ou áudio, se assim o Senhor permitir. Tchau, fiquem todos com Deus.